Muito bem, irmãos, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Vou chamar o irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo vai fazer essa leitura. Daniel, capítulo 2. Os irmãos podem sentar, o capítulo inteiro. É o capítulo mais longo que eu vou pregar na minha vida, mas eu prometo que não vai ser demorado não, tá? Fique tranquilo. Mas é um capítulo grande. Como nós valorizamos a palavra de Deus, eu tenho certeza que a igreja não tem problema em ler um capítulo todo, né? Vamos fazer isso. Espera só os irmãos encontrar, acho que não encontraram todos ainda. Daniel, capítulo 2. Amém? Vamos lá. Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Mas, se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho e então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi seu sonho, e nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhe revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostrastes o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse, leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que ele significa?
Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá, e eu sei o segredo de seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro de barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Este foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo, habitado, e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Este reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo o que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido, como ferro misturado com barro. Ele terá um tanto de força de ferro. Algumas partes serão fortes como ferro, mas outras serão fracas como barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Este é o significado da pedra cortada na montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar este segredo. O rei colocou Daniel em um carro elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Amém. Você leu muito bem, parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para o Daniel. Daniel não, para o Rodrigo. Falou tanto Daniel que eu chamei de Daniel. Glória a Deus, muito obrigado também. É muito bom, né? Colocar os irmãos. De manhã, a nossa querida irmã Isabela também fez a leitura e foi uma bênção também. Glória a Deus. Queridos, poderíamos orar, né? E a mensagem já estava pregada, né? Porque é um texto realmente grande, né? Um texto realmente que se destaca pelo seu tamanho. Mas nós não vamos falar dele versículo por versículo. Nós vamos, como nós fizemos hoje pela manhã, no domingo pela manhã, no capítulo 1, nós estaremos então analisando a mensagem por detrás da vida desse grande
homem de Deus. Mas para você entender o que está acontecendo aqui no capítulo 2, a gente precisa fazer uma breve recapitulação do que nós vimos hoje no domingo pela manhã, na primeira mensagem, do capítulo 1. O que está acontecendo é que a Babilônia tomou o reinado do povo de Deus. Eles estão sendo levados, exilados para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor, à semelhança do que Satanás faz nos dias de hoje, tem uma estratégia, uma abordagem para corromper os servos de Deus. E essa abordagem de Nabucodonosor, que é a mesma abordagem de Satanás nos nossos dias de hoje, são pelo menos 4. A primeira que nós falamos hoje de manhã é o isolamento. Quando você vê no capítulo 1, versículo 1, Nabucodonosor tira Daniel e outros príncipes, pessoas que eram diferenciadas, destacadas pelo seu serviço, pela sua sabedoria, pela sua capacidade. Ele tira essas pessoas da sua casa, de perto dos seus pais, leva essas pessoas para longe dos seus sacerdotes, da sua lei, da leitura da Sagrada Escritura, dos sacrifícios, e isola elas por 3 anos e meio na Babilônia, para que essas pessoas então sejam conformadas ao status quo da época, a mentalidade, a maneira de se viver daquela época. A segunda estratégia de Satanás e também de Nabucodonosor é a doutrinação. Ele primeiro isola e durante 3 anos e meio essas pessoas serão ensinadas em toda a cultura babilônica e também aprenderiam a língua materna, né, daquela nação. E eles seriam então doutrinados, quase que uma lavagem cerebral subversiva. O que é subversivo? É aquela lavagem cerebral silenciosa, né? Você não percebe, mas ela está acontecendo. O que Nabucodonosor queria era corromper a visão de mundo desses homens de Deus. Então o que ele faria seria corromper a visão que eles tinham a respeito de quem é o homem, de quem é Deus, de pecado e etc, e etc. A terceira estratégia de Satanás no capítulo 1 é impressionar esses jovens com um novo mundo. Nabucodonosor então pega esses homens e não leva eles para um país ruim, não leva eles para um lugar difícil, pelo contrário, leva eles para a grande Babilônia, a cidade que só as suas muralhas já impressionavam por si só, mas ao entrar pelas suas muralhas, você encontraria uma cidade maravilhosa, um rio que passava, o grande rio que passava no meio dela, e um grande bosque e um jardim que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a estratégia de Satanás não mudou, hoje ainda é assim. Ele quer nos impressionar com as luzes do mundo. Ele quer nos impressionar com aquilo que ele tem para nós. E por último, a quarta estratégia de Satanás é fazer com que os nomes desses homens de Deus fossem mudados. E os nomes deles então são alterados. O que Nabucodonosor queria era atacar na parte mais pessoal que uma pessoa tem. Não há nada mais pessoal que o seu nome. E ele então altera o nome desses irmãos. E agora o que se tem e o que se pode ver é um novo normal. É uma linguagem que a gente vê nos dias de hoje também. Esse é o novo normal. Mas, embora o rei tivesse muitos planos para esses jovens de Judá, Daniel já havia decidido, desde o primeiro dia, não se contaminar. A Babilônia dizia para Daniel assim: Daniel, você está longe de casa, qual que é o problema? Você está longe dos seus sacerdotes, você está longe dos seus pais, você está longe do sacrifício, você está longe da lei. Os deuses babilônicos venceram o Deus de Israel. Mas o que esses homens não sabiam é que foi o próprio Deus de Israel que estava fazendo aquilo com o seu povo a fim de trazê-lo de novo para perto. Então no capítulo 1, o desafio de Daniel era o teste das iguarias, era o teste da conformidade, era o teste de se tornar igual ao mundo. Ele é testado por 10 dias, lembra? Fica 10 dias sem comer das iguarias, e no fim dos 10 dias, eles estão mais gordos, a palavra ali no original é essa, eles estão mais gordos. Então você que está fazendo a dieta de Daniel aí, cuidado. Eles estão mais robustos,
eles estão mais cheinhos, eles estão mais bonitos, eles estão mais fortes, eles estão mais sábios. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam, inclusive, 10 vezes mais capazes que os demais sábios de toda a Babilônia. Então, se você achou esse primeiro teste que Daniel passa extraordinário, e essa coragem que ele tem para enfrentar essa dificuldade, algo fora do comum, espera só para você ver o que vai acontecer com ele agora no capítulo 2. A resposta de Daniel é surpreendente no capítulo 1, e nos ensina como sermos corajosos em meio aos desafios. Acho que eu não colocou aqui hoje, né? Que é o tema da nossa série. Depois coloca aqui para mim, por favor, alguém. É o tema da nossa série. Serão 9 mensagens, o tema é esse: coragem em meio aos desafios. O chamado de Daniel, ou melhor, o chamado de Deus por meio da vida de Daniel, é que nós tenhamos coragem, fé, audácia, para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. E ele responde a esse desafio com coragem, com fé, com esperança de que o Messias viria e o libertaria. E agora no capítulo 2, ele mais uma vez dá uma resposta. Essa resposta que Daniel dá diante do desafio de interpretar o sonho de um rei louco é sabedoria, oração e adoração. Você já ouviu eu falar muitas vezes de um grande homem de Deus, que inclusive adotou por meio da Atos 29 a nossa igreja, né? Sustentou a nossa igreja por um grande período, chamado J. Baum, né? Ele conta uma história que uma vez ele é americano, e ele estava viajando ali no interior dos Estados Unidos com a sua esposa, que é brasileira, a Luciana, e ela teve um sonho. Eu acho isso impactante, né? Quando ele ensina aqui no capítulo 2 de Daniel, ele conta essa experiência impactante. Ela tem um sonho durante a noite, e o sonho é que o seu pai biológico, que ela não tinha contato, havia falecido. Ela desperta desse sonho perturbador, assustador, e conversa com seu esposo, com o Jay, e conta para ele o que havia acontecido. Ele escuta, fala: amor, você deve ter tido um pesadelo, algo ruim. Passado alguns instantes, o seu telefone toca. Era uma ligação. O seu pai realmente havia falecido. O que eu quero dizer com essa ilustração e com o sonho do rei da Babilônia? É que Deus é especialista em agir fora da caixinha. Muitas vezes nós queremos pegar Deus e colocar Ele na caixa da nossa fé, na caixa da nossa crença. Deus, Ele extrapola os limites do nosso entendimento e do nosso conhecimento. Se de um lado esse Deus, Ele se comunica a nós e desce no nosso nível, de outro lado Ele é transcendente. Ele é Deus soberano, Ele é surpreendente, Ele é maravilhoso, e Ele age de maneira sobrenatural. No período da manhã nós dizemos isso. Embora coisas terríveis aconteçam na nossa vida, Deus continua trabalhando de maneira livre e soberana para que o seu propósito se cumpra em nossas vidas. E à luz do que o Senhor diz a Jeremias, e nós podemos ter certeza da aplicação dessa palavra para nós nos dias de hoje: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós que somos da família de Deus, a Jerusalém celestial, que fomos separados por Deus do mundo, consagrados a Ele, dados de presente a Jesus, podemos ter certeza que a nossa vida está nas suas mãos, e de lá ninguém pode nos arrebatar. Mas o ponto alto desse capítulo não é tanto em relação aos sonhos e às revelações, nem o sonho de Nabucodonosor, e nem o sonho de Daniel e a revelação de Daniel. Porque se você perceber e olhar claramente para esse texto, Daniel, ele tem um sonho igual ao sonho de Nabucodonosor. Deus dá o mesmo sonho para ele, a fim de que ele possa então trazer a interpretação. Isso é extraordinário, é poderoso. Mas o ponto alto desse texto não é isso. Mas o ponto central aqui é sobre um Deus que usa toda essa situação para o cumprimento dos seus planos secretos.
Então o que eu quero dizer com isso é que embora muitas coisas aconteçam na sua vida e você não as compreenda totalmente, e você não as entenda, e muitas coisas estão acontecendo, e talvez essa palavra vai falar com você hoje poderosamente, eu preciso dizer para você que não se trata de você, não se trata de mim, não se trata de Nabucodonosor, não se trata de Daniel, mas se trata do plano eterno e secreto de Deus. Para esses homens aqui, esse plano era oculto. Para esses homens aqui, eles ainda não compreendiam completamente. Mas nós, pela graça de Deus, nascemos em um tempo em que a revelação está plena e total diante de nós. Nós sabemos qual é o plano secreto de Deus. E o plano secreto de Deus é nos dar vida eterna. O plano secreto de Deus é nos fazer viver eternamente, conhecendo a Ele e nos deleitando nele. Esse é o ponto alto. Então nós vamos falar sobre como Deus se revelou a Daniel e através de Daniel e a todos por meio desses 3 aspectos da vida de Daniel: sabedoria, oração e adoração. Olhe comigo para o versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Olha o que o texto vai dizer. Então Daniel falou com sabedoria e prudência. Daniel falou com sabedoria. Eu não sou de fazer isso não, mas para vocês não cansarem, eu quero que você repita comigo, se você puder: sabedoria. Isso, vamos fazer mais forte? Diga: sabedoria. Esta é uma característica importante para os filhos de Deus. E o que me deixa maravilhado com isso, é que a palavra de Deus vai dizer que se nos falta sabedoria, lá pela pena do apóstolo Tiago, se nós pedirmos, Deus a dá livremente. Daniel age com coragem em meio aos desafios, Daniel age com audácia e Daniel age com sabedoria. Por que sabedoria? Porque um rei louco, um rei maluco, Nabucodonosor, estava vivendo um pico de ansiedade enorme. Eu não sei se você já teve ansiedade. Eu sou uma pessoa que tem um problema de ansiedade, Preciso sempre estar controlando isso, confiando em Deus, voltando para as Escrituras, agindo sabiamente. Mas embora Nabucodonosor fosse ansioso, que já é um problema, ele não era só isso, ele também era louco. Então você imagina um homem louco, ansioso. Ele havia tido um sonho que perturbou a sua alma. Um sonho que tirou ele do pino, tirou ele do centro, fez ele ficar perturbado. Como nós sabemos muito bem, as preocupações em nossos dias, muitas vezes, se tornam pesadelos durante a noite. Muitas vezes, você sabe disso. É preocupação durante o dia, é problema, você vai dormir, você tem pesadelo. Só que existem alguns tipos de sonho que são um pouco diferentes. Alguns de nós sabem disso muito bem. Eu vou fazer uma pergunta, se você pode, você acena com a sua mão. Quantos aqui já encontraram dificuldades alguma vez na vida para dormir? Levanta a mão assim, vamos ver. Uau! Praticamente 100%. Pela ansiedade, pela perturbação, pela dificuldade. Agora imagine, as suas dificuldades, eu imagino que deviam ser grandes para você perder o sono. Mas imagine se você fosse o líder de uma nação. E você tivesse um sonho tão perturbador que você não conseguisse mais dormir por causa disso. Nós claramente vemos na Escritura que Deus se comunica e dá direção ao seu povo por meio do sonho. Não foi assim com Jacó? Que fugindo da cidade, pega no sono sobre uma pedra e tem um sonho e vê uma escada que alcança os céus. Não foi assim com José, que teve muitos sonhos e muitas revelações interpretativas dos seus sonhos. Não foi assim com Salomão, que ainda é jovem, dormindo, sonha com Deus e Deus pergunta para ele: peça-me o que quiser e eu te darei. Imagina, irmão. Ele pede sabedoria. Ele pede sabedoria, que é exatamente o que Daniel tem para agir em um momento tão difícil. Ou então pensar em José e Maria, que dormem e sonham com um anjo, que
que lhes fala a respeito da vinda do Messias. Logo, a gente sabe claramente pela revelação da palavra de Deus, que Deus dá direção ao seu povo, sim, também por meio de sonhos. E o que acontece com o rei é que ele tem um sonho tão perturbador, que ele percebe que não é um sonho comum. Eu mesmo sou muito assim, cauteloso com esse lance de sonho. Sou muito cauteloso. Eu acredito que todo sonho é sonho, até que ele se cumpra. Tem pessoas que chegam em mim, pastor, eu tive um sonho assim, assim. Eu falo, amém, irmãos, vamos orar e vamos ver o que Deus faz. Precisa haver sabedoria. E Daniel tem isso de sobra. Então o que Nabucodonosor faz diante dessas perguntas terríveis que ele quer? Ele chama todos os sábios, os caldeus, os magos, os feiticeiros. E quando eles se reúnem diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor fala assim, olha, eu preciso que vocês revelem um sonho perturbador que eu tive e me digam o que ele significa. Nabucodonosor era tão pirado, era tão maluco, era tão doido, que ele não queria que eles simplesmente interpretassem, eles queriam que eles dissessem o que foi que o rei sonhou. É a mesma coisa que eu chegar aqui agora e dizer assim para vocês, olha, digam aí o que eu estou pensando agora. E se vocês não disserem exatamente o que eu estou pensando e explicar, eu vou partir o corpo de vocês ao meio. É isso que Nabucodonosor está falando para esses homens. A resposta deles é uma manipulação. O próprio Nabucodonosor percebe isso. Nos dá um tempo, dizem os magos. Nabucodonosor diz, vocês querem me manipular, mas vocês não vão me conseguir. Ou me respondem agora, ou a morte vos aguarda. Nós precisamos lembrar que esse era um rei cruel. Vocês vão lembrar que quando ele sitia o povo de Deus, ele cerca o povo de Deus, ele consegue capturar o rei Zedequias da época. O que ele faz com o rei Zedequias? Ele pega os filhos do rei Zedequias, coloca na frente, gente, eu sou pai. Coloca na frente do rei Zedequias e mata os dois, deixa os dois morrendo lá, na frente do pai. E depois que mata os filhos na frente do rei Zedequias, ele fura os dois olhos do rei, deixa ele cego. A última imagem que ele vai ter na vida é dos filhos dele morrendo diante dele. Esse é um rei cruel, é um rei mau, é um rei perverso. Não bastasse matar os filhos na frente dele, vazar os dois olhos, coloca ele em uma cela e deixa ele morrer de velhice. Imaginando, lembrando sempre da morte dos seus filhos. Imagina essa loucura combinada com esse sonho perturbador. Combinado com ansiedade. Algo terrível. Era exatamente isso que esperava por Daniel. Agora olha comigo aí o verso de número 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. E aí Daniel fica sabendo. A notícia chega a Daniel, porque Daniel era um dos sábios. E quando a notícia chega a Daniel, Daniel age de maneira sábia. Olha o que vai dizer aí o verso 14. Então Daniel falou sabiamente e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios. Ele havia saído para matar Daniel e os seus amigos. Daniel fica sabendo, então dá uma palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria, olha, peça para o rei esperar um pouco. Agora o que me faz pensar? Por que que o rei não esperou os magos e feiticeiros, mas esperou por Daniel? A resposta está em Provérbios capítulo 16, verso 7, que diz assim, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. O segredo da sabedoria de Daniel não era que ele era mais sábio que os outros, mas é que ele procurava viver uma vida que agradasse a Deus. Então eu digo a você o princípio da sabedoria, para enfrentar os dias difíceis com coragem, é agradar o coração de Deus. O chamado de Daniel para mim e para você, hoje é esse,
Você quer ser sábio? Então viva a sua vida de tal sorte que Deus se alegre e tenha prazer nela. Mas a grande questão é, será que Deus pode ter prazer na minha vida? Eu digo a você, viva percorrendo esse alvo. Mas onde você falhar, Jesus não falhou. Eu gosto muito de dizer isso. Onde você errar, onde você não for santo, Jesus foi no seu lugar. Essa é a sabedoria de Daniel. Embora ele fosse um homem que vivesse em santidade, um homem que vivesse na presença de Deus, um homem que buscava agradar o coração de Deus, aonde ele falhava, Deus não falhava. A palavra de Deus vai dizer que aonde nós somos infiéis, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. No meu e no seu lugar, Ele viveu a vida em nosso lugar, morreu a morte em nosso lugar e ressuscitou segundo a sua própria justiça, para que um dia eu e você também pudéssemos ser ressuscitados pelo poder da sua ressurreição. Então você precisa viver procurando o alvo, o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Porém, não se entristeça tanto. Onde você falhar, Jesus não falhará. Então percebe aqui que há duas coisas que parecem ser diferentes, mas que na verdade caminham juntas. De um lado você tem um Deus livre e soberano, agindo, nos salvando, nos redimindo. De outro lado, você tem a responsabilidade humana, o chamado de Deus a você viver sabiamente. O segundo aspecto da vida de Daniel, que eu quero destacar aqui nessa noite, é a oração. Acompanhe comigo, verso de número 17, capítulo 2, verso de número 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre estes mistérios, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Daniel é um homem sábio, mas Daniel, embora seja sábio, ele é empoderado por meio da oração. Quando Daniel recebe a notícia, a primeira coisa que ele faz não é fugir. A primeira coisa que ele faz não é correr do problema, do desafio. A primeira coisa que Daniel faz é basicamente organizar uma reunião de oração na sua casa. Ele chama os seus amigos e fala: nós precisamos orar. Para quê? Para Deus convencer o coração de Nabucodonosor? Não. Para Deus mudar essa realidade? Não. Para Deus ter misericórdia de nós. Porque se Deus tiver misericórdia de nós, não importa o que aconteça, o resultado será bem-aventurança. Daniel era sábio, mas ele sabia na sua sabedoria que precisava ser empoderado. Você vai ver, ele mesmo vai dizer que ele recebeu do Senhor poder. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Senhor, eu fui revestido de poder, ele vai dizer. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Nós sabemos que Daniel era um homem de oração. A Bíblia vai nos dizer que ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. E assim que ele vê a necessidade, ele chama os seus amigos para orar e pedir a Deus misericórdia. Irmãos, isso é tão inspirador. A pergunta que eu faço para você aqui, perceba essa característica da vida de Daniel, é se você é um homem, uma mulher de oração. Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, era conhecido como joelho de camelo. Tamanho o tempo que ele passava diante de Deus em oração. Eu não estou falando daquele tempo que você está lavando louça e aproveita para falar com Deus. Eu não estou falando daquele tempo que você está andando de carro e fala: deixa eu contar uns probleminhas aqui para Deus. Eu estou falando daquele tempo em que você separa em consagração para se dedicar e falar com Deus. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que prioriza a oração, que ora. Eu sempre digo isso desde o primeiro culto. Tem vários irmãos aqui que estão comigo desde o primeiro culto dessa igreja. E eu sempre disse isso: uma igreja cresce saudável sobre 2 pilares: vida de oração e pregação fiel da Escritura. Não tem como crescer de maneira saudável sem essas 2 coisas. O que acontece é que quando nós não buscamos soluções em oração,
O que está acontecendo, na verdade, é que você se tornou um ateu funcional. Você sabe o que é um ateu, né? Ateu é alguém que não acredita em Deus. Você se tornou um ateu funcional. Você não acredita em Deus efetivamente. Você diz que acredita. Porque quando os problemas e os desafios chegam, você tem mais coragem para mentir. Você tem mais coragem para fugir. Você tem mais coragem para se esconder do que para se pôr de joelho diante do Todo-Poderoso. É uma coragem falaciosa, é uma coragem falsa. Os verdadeiros corajosos são aqueles que são pobres de espírito, que reconhece a sua necessidade, que reconhece a sua pequenez e que sabe, como Daniel sabia, que ele não era sábio, que ele não era poderoso em oração por si mesmo. Ele vai dizer isso a Nabucodonosor. Nabucodonosor, eu não sei das coisas porque eu sou melhor, mas é porque há um Deus. Lembre-se do que eu disse domingo de manhã. Quem salva o dia no final da história não é o herói Daniel, mas é o herói dos heróis, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é aquele que fez os céus e a terra. Ele salva o dia, e não só o dia, mas salva também a nós. Se a oração é o último recurso que você busca, há algo de muito errado com a sua fé. Eles oram, e o versículo 19 vai dizer, que eles recebem a resposta. Olhe comigo aí, verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Agora nós entramos na parte final. O terceiro aspecto da vida de Daniel: adoração. Lembre-se, são 3: sabedoria, oração e, por último, adoração. Verso de número 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria, me deste poder e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. É Deus que dá sabedoria. Ele é empoderado por meio da oração. E agora ele pode adorar a Deus e se deleitar no Senhor que fez os céus e a terra. Ele, quando recebe a revelação, não sai correndo para ganhar moral com Nabucodonosor. Já viu aquele que quer ganhar moral? Né? Vai dar uma cesta básica, posta no Facebook que doou uma cesta básica. Sabe aquele tipo assim? Daniel não é esse tipo de pessoa. Daniel é o tipo de pessoa que não está preocupado com a sua reputação, porque reputação é aquilo que os outros falam de você e veem a seu respeito, mas caráter é aquilo que você faz quando ninguém te vê. Daniel é um homem de caráter. Eu, como pastor de uma igreja, estou procurando obreiro, não estou procurando obreiro que se destaca pela sua eloquência, pela sua capacidade administrativa, mas eu estou procurando pessoas que têm caráter, porque esse tipo de coisa, você molda, você dá um curso, leva a pessoa, treinamento, e a pessoa vai melhorando. Agora caráter é uma coisa complicada. Daniel é um homem de caráter, porque faz o que é certo, quando ninguém está vendo. Daniel não sai correndo, Nabucodonosor, eu tenho a revelação, agora eu vou ser o fera, agora eu vou ser o cara, agora eu vou ser o governador. Ele não está atrás disso. Se você olhar para o final do texto, vai dizer que Nabucodonosor estabelece ele como governador e dá uma cidade para ele. Ele fala assim: manda os meus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou permanecer aqui te servindo. Ele não está atrás dos palácios, ele não está atrás dos púlpitos, ele não está atrás das plataformas. Ele é um homem de adoração. E a pergunta que eu faço para você: onde estão os homens e mulheres de adoração? Homens e mulheres que estabelecem um altar.
que não estão atrás dos holofotes do mundo, mas estão atrás de estabelecer e construir um altar de adoração ao Deus que fez os céus e a terra. Daniel consegue então contar o sonho e dar a interpretação. É espetacular como Daniel conta o sonho. Ele começa dizendo assim: olha, rei, você é o rei dos reis, mas você é o rei dos reis porque Deus te fez ser assim. E eu estou te contando isso, e essa sabedoria, não é porque eu sou melhor dos que os que vieram antes de mim. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo salvar aqueles que iriam morrer, ser partidos ao meio. Eu não sou melhor do que eles, não precisa matá-los. Mas há um Deus, perceba, a história não é a respeito de Daniel, mas é a respeito do Deus de Daniel. Há um Deus por detrás de mim. Não tem como você estar do lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa. Se eu estou caminhando com alguém que é cheio do Espírito Santo, isso vai me mover a crescer, a amadurecer. Agora, o rei dos reis, o que ia despedaçar os sábios e os magos, se prostra diante do servo. Lembra qual foi o nome que Nabucodonosor deu para Daniel? Eu disse no domingo de manhã: aquele que protege o rei. Bel era o nome do Deus de Nabucodonosor. Ele quer mudar a identidade de Daniel, mas o que Deus faz é mexer com a identidade de Nabucodonosor. Deus não muda a identidade do seu servo, mas muda a identidade do perseguidor, do louco. O que Deus quer mostrar para mim e para você aqui, é que Daniel de alguma forma é honrado por Deus. O homem cruel se prostra diante dele. E figuradamente não é Daniel que está ali, mas quando Nabucodonosor se prostra, Nabucodonosor não adora Daniel, mas diz: o seu Deus verdadeiramente é o Deus dos deuses. Figuradamente, o que está acontecendo aqui é que Nabucodonosor não está ajoelhado diante de Daniel, mas está diante daquele que viria, daquele que Daniel representa. Ele está se ajoelhando diante do Rei da Glória, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele está se ajoelhando diante de Jesus Cristo. Daniel aqui é um tipo de Cristo. Ele é um embaixador. Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder e a sua majestade na igreja. Mas nós perdemos a oportunidade de sermos servos que vivem uma vida superlativa e poderosa no Espírito, porque negligenciamos a sabedoria, a oração e a adoração. Será que nós estamos dispostos a arriscar tudo, a arriscar o nosso conforto para dar glórias a Deus? O louvor pode vir aqui. Daniel andou na sabedoria do Senhor, e não na sabedoria do mundo babilônico. Daniel foi ao Senhor em oração, ele não tentou resolver tudo na força do seu próprio braço, e o Senhor o respondeu. Daniel adorou o Senhor como resultado. Ele não esqueceu de tudo que Deus fez, e o Senhor ficou satisfeito, o Senhor se deleitou nele. Deus vai nos usar quando nós andarmos em sabedoria, oração e termos um estilo de vida de adoração e gratidão. O mundo não entende esse tipo de vida. O mundo não entende. Lembra quem assistiu a pregação pela internet, né, ou estava aqui domingo de manhã? Acho que poucos estavam aqui, né, eram outras pessoas. O que eu disse a respeito disso? O rei da Babilônia queria estabelecer um novo status quo, uma nova visão de mundo, um novo padrão. O mundo não entende você abrir mão do seu direito de justiça. O mundo não entende você dobrar os joelhos e orar a um Deus que você não pode ver. O mundo não entende você abrir mão do seu domingo para estar aqui hoje, para participar do corpo e do sangue de Jesus que são representados pelo pão e pelo vinho. O mundo não entende esse tipo de vida, mas Deus honra esse tipo de vida.
Deus não honra porque você é especial, mas Deus honra porque o propósito dele é glorificar a Jesus. E quando nós vivemos a vida que Jesus quer que a gente viva, quem é glorificado no final das contas não somos nós, mas é aquele que é dono de toda a glória, é Jesus Cristo. O mundo quer que você acabe como um louco, como era o rei Nabucodonosor, abatido, com insegurança, com ansiedade, com o pensamento de que você está no controle, que você realmente é fraco, então você sabe que as coisas não vão dar muito certo. Mas o ponto central dessa mensagem não é ser grande como Daniel, mas é copiar a fé de Daniel. É ser corajoso em meio aos desafios, não porque Daniel foi, mas pelo motivo que Daniel foi corajoso. E o motivo que fez Daniel ser corajoso em meio aos desafios tem nome. O motivo que fez ele enfrentar leões, vencer reis, ver reis prostrados diante dele, revelar sonhos, salvar a vida de muitos, tem nome. E o nome é Jesus de Nazaré. Jesus é a nossa sabedoria. É a Jesus que nós oramos, e é a Ele que nós adoramos. O que fez Daniel ser alguém diferente, não é que Daniel era especial, mas é que Daniel tinha um Deus especial. O que fez Ananias, Misael e Azarias se tornarem grandes homens, reconhecidos até hoje, não é que eles eram homens extraordinários, mas é que eles conheciam um Deus extraordinário. O que vai fazer você vencer os desafios que são colocados diante de você é o quanto você conhece a Deus. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, porque o Senhor o tomou para si. Eu quero ser amigo de Deus. O tema da nossa igreja esse ano é aquele salmo que diz: buscai continuamente a face do Senhor. Esse é o chamado de Daniel. Domingo de manhã eu brinquei e disse: abra sua Bíblia no Evangelho de Daniel. Nós não podemos negligenciar a mensagem evangélica de Daniel. Jesus está presente nesse livro, e Ele também está presente hoje aqui. Eu queria pedir para nós cantarmos a última música que nós cantamos, que diz que Ele é santo. Se coloque de pé. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, esses nossos queridos irmãos que vieram aqui, Senhor, porque se sentiram desafiados por essa palavra, a romperem com o que estavam vivendo até aqui, e a assumirem, ó Deus, um compromisso de mudança contigo. Por isso, Senhor, o sustenta na sabedoria, na oração e na adoração. Que sejam eles, ó Pai, levantados, ó Deus, com poder e graça, assim como Daniel foi, para que o Seu nome seja glorificado. Visita também o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Visita esta família aqui reunida, Senhor, a IBC. E faça-nos, ó Deus, sermos pessoas assim, que glorificam o Teu nome, mas que ao mesmo tempo tenha confiança de que no final do dia não somos nós os heróis, mas é o Senhor, o nosso herói. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos e nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso?